Começa aqui mais um Conselho Consultivo. As eleições legislativas estão agendadas para dia 4 de outubro. Cavaco Silva anunciou a data e pediu aos partidos que encontrem uma solução para um governo estável. 4 de outubro foi a data escolhida pelo Presidente da República para a realização das legislativas. Cavaco Silva deixou uma mensagem aos partidos. O Presidente considera inconcebível que não sejam capazes de estabelecer uma coligação pós-eleitoral para garantir um governo de maioria estável. É extremamente desejável que o próximo governo disponha de apoio maioritário e consistente na Assembleia da República. Não é concebível que os nossos agentes políticos sejam incapazes de alcançar compromissos em torno dos grandes objetivos nacionais. Cavaco Silva deixou ainda claro que não admite soluções governativas à margem do Parlamento e que não vai tomar a iniciativa de formar um executivo de iniciativa presidencial. É da maior importância que Portugal disponha de condições de estabilidade política e de governabilidade na próxima legislatura. Sem elas, será muito difícil alcançar a melhoria do bem-estar a que os nossos cidadãos justamente aspiram. Não sendo admissíveis soluções governativas construídas à margem do Parlamento, dos resultados eleitorais e dos partidos políticos. Para Cavaco, o país precisa de um governo sólido, estável e duradouro. E se na União Europeia a maioria dos países conseguiu formar coligações alargadas, Portugal não poderá ser uma exceção. Na comunicação do chefe de Estado ao país, não faltou o apelo aos portugueses pelo voto útil. Conselho Consultivo com as presenças de Beja Amaro, Luís Todebon e Pierre de Bourdieu. Muito obrigada por estarem aqui, senhores. Muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Vamos começar com o discurso de Cavaco Silva ontem, quando anunciou a data das legislativas. Gostava de lhe perguntar se acha que o discurso é coerente com aquilo que o Presidente da República tem defendido. É completamente coerente. Portanto, é um discurso que só podia ser aquele. Mais extenso, menos extenso, mas só podia ser aquilo, até porque é o discurso é o óbvio, tanto para ele como diria que para todos os portugueses, não é? Estejamos ou não depois de acordo com a forma como as ideias são expressas, mas isso é outra questão. Eu diria a mesma coisa, de outra maneira, talvez de uma forma um pouco mais independente e menos dirigida do que foi feito. Menos independente, como assim? Acha que o Presidente não foi independente na comunicação? Vamos lá ver. Eu julgo que é um problema de entoação, se quiser. Não é propriamente um problema de, às vezes, só das palavras, mas de entoação e, digamos que, de um determinado passado, pelo menos o próximo, em relação às posições que tem vindo a tomar. Mas ponhamos isso de lado, aceitemos que o discurso tanto encaixa no PS como no PSD. Como é evidente, a esquerda não poderá, digamos que a esquerda mais à esquerda, não poderá estar de acordo, como é evidente. Agora, que é um discurso fundamentalmente óbvio, é evidente que o que era desejável é que qualquer um dos partidos tivesse a maioria, pudesse, de uma maneira ou de outra, vir a gerir o país de uma forma equilibrada e sem grandes sobressaltos. Nós temos dito aqui várias vezes, eu digo várias vezes, muitas, não sempre que se fala no assunto, que os próximos anos serão os anos muito importantes para Portugal. Portanto, era de todo conveniente, que houvesse estabilidade, fosse ela, digamos que ideologicamente mais à direita ou mais à esquerda. Como é evidente, a minha opinião seria com certeza mais à esquerda do que mais à direita, mas que ela deveria ser, ou que deveria haver estabilidade, eu não tenho a mínima dúvida. Desde que houvesse também um projeto, e nisso não falo, também não lhe competia dizer a falar, um projeto, digamos que congruente e estrategicamente bem fundamentado para o futuro. E o importante vai ser isso. O importante, mais do que ganhar o PS ou ganhar o PSD,
a estabilidade vai ser claramente importante, mas estabilidade com um plano estratégico devidamente definido e que seja claro para todos os portugueses. E não estas conversas das estatísticas, do desemprego, das coisas, pelo amor de Deus. Pierre, gostava de lhe perguntar se, daquilo que ouviu do discurso de Cavaco Silva ontem, se acha que o discurso foi mais didático, relativamente ao tom, ou foi mais dramático? Eu estou muito alinhado com o que disse aqui o José Benjamin, que de facto ele não pode dizer outra coisa. Então, de facto, ele é didático, ele é dramático, no sentido que o que podia acontecer de um governo qualquer, seja ele PS ou PSD, sem maioria, seria talvez introduzir uma instabilidade que nesta fase que o país está a passar não seria uma boa solução para o país. Então, de facto, ele está a fazer, é muito bem. Ele é presidente da República, ele defende não os interesses dos partidos, dos clãs, ele defende os interesses superiores de um país, que neste caso que é Portugal. Então, como é óbvio, qualquer presidente da República de qualquer país da União Europeia, nesta fase do campeonato, gosto mais de estabilidade ou de instabilidade? Gosto mais de estabilidade. Gosto mais de um poder com capacidade de agir ou sem capacidade de agir? Gosto mais de um governo com capacidade de agir. Então, isto não me surpreende, eu acho que foi um bom discurso, foi o que se podia esperar. Até talvez podia ter sido, eu acho que é o contrário, podia ter sido até mais pedagógico, que todos nós sabemos o que a instabilidade política cria, e até ele podia ter definido os cenários, eventualmente, mas eu acho que mesmo assim foi um discurso bem feito, um discurso que até eu não consigo entender quem é que pode ter polémicas acerca disso. Mas a verdade é que elas já existem já fraturas entre as reações dos partidos a este discurso, que não acham assim tão óbvio que aquele tivesse que ser o discurso do Presidente da República. E porquê? Dizem estes partidos mais à esquerda, como dizia também aqui o Benjamin, que o Presidente da República está de certa forma a condicionar um voto. Ora, a tentar que haja uma maioria, um governo de maioria à partida, sem soluções encontradas fora do Parlamento, a questão é que se PS e PSD não se entendem, para onde é que está a condicionar o voto? Não, mas eu percebo que alguém que sabe que não tem hipótese de chegar ao poder, não tem hipótese de passar 5, 6, 10%. Eu percebo muito bem, consigo entender a reação, mas cada um de nós tem que estar no seu papel. Se eu for aqui um partido minoritário, vou dizer... Agora, o Presidente da República está dentro do seu papel e fez muito bem fazê-lo. Eu acho que tudo o que esclarece o voto dos cidadãos é fundamental. Tudo o que nos permite a nós de escolher com conhecimento é fundamental. Eu acho que nós, depois, no final de contas, somos nós que estamos lá e que votamos. Eu não tenho aqui esta visão quase de paranoia, de pensar que cada vez que uma pessoa fala, estamos influenciados. Não, estamos esclarecidos, e depois compete a nós de decidir. E os povos têm muita sabedoria, sabem muito bem, de vez em quando, agir com ela. Então, de facto, eu não estou... Para mim, mais uma vez, foi um bom discurso. Talvez a data que me surpreendeu um bocadinho, mas pronto, fora Já lá disso, vamos à data também, sim. às consequências para o próximo orçamento. Luís, o tema está em cima da mesa, a sua opinião? O Presidente da República transmitiu duas mensagens na sua comunicação ao país, para além da data, que é relevante, na minha opinião. A primeira mensagem é o país não compreenderá que os partidos não sejam capazes de encontrar uma solução governativa estável, ou seja, uma maioria parlamentar. Acordos que permitam uma maioria parlamentar na Assembleia da República. E deu um conjunto de exemplos de países europeus onde foi possível, digamos, fazer esse acordo. Aliás, ele não referiu a Alemanha, que é, na minha opinião, o país mais emblemático, onde as duas grandes forças políticas se aliaram. E, portanto, toda a gente é contra a Alemanha. A Alemanha tem uma estabilidade que é, de facto, completamente invejável. E depois disse outra coisa, que era... convinha que a campanha não fosse agressiva e fosse esclarecedora e pedagógica. E que não fizessem afirmações na campanha que depois dificultassem esse entendimento. Bom,
Eu, aliás, devo dizer-lhe que para mim é completamente incompreensível. Eu percebo qual é que é, digamos, a razão, mas não me parece que tenham razão, digamos, os vários atores que atuam desse modo, que é, porque é que um líder, ou do PSD ou do PS, se sente obrigado a afirmar que nunca fará uma coligação pós-eleitoral com o outro partido? Ninguém o obriga a dizer isso. Porque, repare, podia dizer, não, Pode ser convicção. nós queremos... Pode ser convicção ou não? Como? Pode ser convicção ou não, à partida. Mas convicção como? E depois como é que faz? Ou seja, bloqueia o... Repara uma coisa, porque o que as sondagens dizem duas coisas neste momento. Dizem que a coligação e o PS estão empatados, 37, 38, mas que somam uma maioria esmagadora, os dois blocos, 76%, 75%, 76%, mas dizem outra coisa. Dizem que todas as sondagens têm sido feitas ao povo português, que o povo português quer um governo maioritário. Portanto, as sondagens estão aí a dizer isso. Portanto, como é que um líder partidário, com este balizamento, diz que não fará nenhuma coligação? Porque não precisa de dizer, repara uma coisa, eu percebo que cada um deles diga o nosso projeto é o melhor e nós acreditamos que os portugueses vão sufragar o nosso projeto e que nós vamos ter maioria absoluta. Tudo bem. E quando os jornalistas perguntam, dentro da sua função, então se não tiver maioria absoluta, o que é que vai fazer? Nada os obriga a dizer, não farei nada, não farei uma coligação nunca. Se não tiver maioria absoluta, nós reavaliaremos o problema. Que é o que diz um político minimamente experiente. Nunca percebi. Não se perde votos ao dizer isso? Não vejo que se perca. Não vejo que se perca. Sabe porquê? Eu estou de acordo com o que o Pierre diz. Esta ideia que é, o Presidente faz um apelo às maiorias absolutas, está a fazer um apelo ao voto nos partidos do chamado Centrão. Mas vamos lá ver, os eleitores, esta ideia que o eleitor é o ignorante absoluto e que é uma pena que voa de acordo com os ventos, eu não partilho nada disso. Dessa ideia. Neste momento, grande parte dos eleitores já tem definido o seu sentido de voto. O conjunto de indecisos são poucos. Agora, então a campanha eleitoral não vai servir de nada? Não, serve para esses poucos indecisos. Agora, o que se verifica é que muitas vezes nas sondagens as pessoas mentem. Dizem que vão votar nu e mentem. De propósito, porque por outra razão qualquer. Está a perceber? Portanto, eu não tenho nada essa ideia de que seja. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho a minha convicção, da minha experiência partidária, é que, a seguir às eleições, e não havendo maioria absoluta de nenhuma das forças políticas, que os partidos iniciarão negociações imediatamente. Contrariamente ao que andam a afirmar. Quais partidos? Todos. PS, PSD, CDS, e o PC e os LIVRE e tal também, claro, vão se juntar ao PS, mas isso conta pouco, tem 2 ou 3 deputados, deve contar pouco. O PC eu não sei. É o único partido em relação ao qual eu não tenho essa... Não sei. Não sei qual... Percebo mal o Partido Comunista. Os outros conheço razoavelmente bem. E eu acho que eles vão começar rapidamente um movimento de aproximação. Contrariamente ao que eventualmente têm vindo a dizer. Agora, relativamente à data, 4 de outubro, o que é que isto significa para o próximo Orçamento do Estado? Vamos ver, significa a mesma coisa que se fosse a data anterior, não é? O que deveria ter significado é que se deveria ter pensado um bocadinho, cá estamos nós outra vez a bater na mesma tecla. Acho que deveríamos ter pensado um pouco mais no país e não estamos em momentos de termos alguma possível instabilidade durante 6 meses ou 9 meses. Portanto, até ficar um novo orçamento devidamente desenhado, etc. Pode demorar 9 meses? Eu gostaria que tal não acontecesse. Mas vai depender muito dos resultados das eleições. E aí ninguém tenha dúvidas. E não é tão claro assim que o PS mais a esquerda não possam ter maioria. E quando digo mais a esquerda, mais o PC e mais o BE e o LIVRE não possam ter maioria. Não é claro que tal não possa vir a acontecer. E se tal vier a acontecer, pode haver, digamos que, uma paisagem diferente daquela que poderia interessar numa primeira fase àquilo que será o país.
O que pode atrasar, e vai depender também das decisões do Presidente da República, o que pode atrasar todo um processo da construção de um novo orçamento e da definição das estratégias para os próximos anos. Deixa-me só para fazer mais uma questão. Nessa questão que coloca em cima da mesa, com a possibilidade do PS ganhar e de se aliar ao resto da esquerda, vê uma maior possibilidade de se aliar à esquerda do que se aliar com o CDS, por exemplo? Vamos lá ver. O Dr. Paulo Portas é um homem sui generis, não é? Tanto faz coligações à direita como à esquerda, portanto é mais para o lado em que está virado e digamos que na manutenção do poder do CDS. Também não me gostaria acreditar que ele o fizesse com o PS, caso seria interessante de verificar, não é? Depois de estar na coligação, vir a fazer maioria com o PS. Penso que as coisas não se passariam assim, portanto passar-se-iam de outra maneira. Mas a mim o que me preocupa um pouco mais não é isso, mas é, digamos, que a instabilidade que pode ser criada caso o PS consiga claramente fazer maioria à esquerda. Porque, e voltando à sua pergunta, fazer maioria com o CDS já estamos habituados, portanto já faz parte da história. Não trará grande instabilidade. Poderá trazer ao contrário na criação de um novo governo, na definição de uma nova estratégia, porque, claramente, e como lhes disse, o PC tem, digamos que, ideologicamente, posições muito firmes, portanto, e para poder fazer uma coligação, vai querer, digamos, claramente, 2 ou 3 questões que sejam bem definidas, portanto, num próximo governo. Portanto, poderá haver aqui realmente alguma instabilidade, que, sinceramente, a mim não me agradaria que tal acontecesse, mas eu penso que o PS vai ter maioria absoluta, portanto, a questão não se me põe, é só porque me fez a pergunta, não é? Portanto, não mais do que isso. Mas por acaso é interessante, teremos a oportunidade de discutir isso lá com certeza mais para setembro, ou finais de agosto, setembro, mas é interessante algo que o Presidente da República disse, que foi os exemplos que ele deu de todas as coligações que existem pela Europa fora. E essa questão é que me preocupa, em termos ideológicos, é que realmente o que é a democracia, o que era a democracia cristã, o que era, se quiser, o PSD, o correspondente ao PSD de cá, e paralelamente o que é o PS, começa a não haver distinções ideológicas entre eles. E essa parte aqui é grave. Também acha o mesmo? Acho mesmo que, de facto, aqui há uma espécie de... Quais são os critérios de avaliação? Que, de facto, devemos dar corpo a isso. Primeiro ponto, ser europeísta ou não. Okay? Definitivamente, o centro-direita e o centro-esquerda defendem aqui uma maior integração europeia. Segundo critério, existência de um Estado social, mais ou menos. Definitivamente, aqui é uma concordância. Depois, a forma de financiamento. Bom. E depois, um terceiro critério que para mim é fundamental são as grandes políticas económicas. Quer dizer, que uma forma liberal de ver a economia com um sistema, estava a falar do Estado Social, mas uma organização que visa aqui a tornar mais igualitário aqui o sistema. E globalmente. E ainda mais com uma novidade no plano da forma de viver, no casamento homossexual, no aborto, enquanto aqui havia uma diferença entre o que era a direita e a esquerda, hoje toda a gente concorda que existe aqui o aborto legalizado, também o casamento homossexual. Então, de facto, é verdade que hoje é difícil, objetivamente, isto é como os clubes de futebol. Hein? Toda a gente gosta da bola, o que muda é a cor. E, de facto, aqui eu concordo. Só muda a cor mesmo? Não sempre concordei com isso, mas hoje, objetivamente, depois eu que vivo nesta esquizofrenia, França e Portugal, o Hollande chegou no poder com ideia e aplicou outras que, de facto, ele foi confrontado aos factos. E talvez o Sarkozy fez a mesma coisa aqui. Os factos são teimosos. Os factos são teimosos. Os factos, então o que me está a dizer é que, independentemente de quem vá para o governo, a política neste momento, ou os dados que estão em cima da mesa, obrigam a uma política mais de direita? Não, mas isto que é a priori, obrigam a uma política que faça uma situação é a única possível.
é a única, dentro de um espectro de possibilidades, como é óbvio. Não é... E dentro desse espectro de possibilidades, o PS não oferece uma melhor vida aos portugueses? Cuidado, não é que não vai. Não sei se oferece ou não, eu não gostava de ir por aí, mas faz-me a mim alguma confusão de ver que sem caricaturar, mas um partido, eu acho que é mais um engenheiro, enfin, não sei se ele é engenheiro ou não, eu acho que nem engenheiro é. O senhor Sócrates, quando levou o país na situação onde levou, de facto, ele tinha prometido que ia fazer emprego. Eu acho que aqui o que me preocupa no PS é o modo de desenvolvimento. Eu acho que não é através do dinheiro público que nós criamos riqueza sustentável. Não é através dos bens não transacionáveis. Eu acho que o que cria riqueza é a produção de bens transacionáveis. E aqui, não gostava de fazer política, mas posso duvidar, efetivamente, posso duvidar da forma de fazer, que já sabemos que isto não funciona. A França é o país que mais tem aeroportos, que é uma barbaridade. Que mais temos TGV para ir de uma... Eu sou de Bordeaux, posso ir a todo o sítio onde eu quero, mas eu ganho uma hora, só que na realidade temos uma dívida de quase 100% do nosso PIB e temos um nível de desemprego de 10%. Vou pegar nessas suas ideias, Pierre, para fazer aqui uma provocação ao Luís e perguntar-lhe se há ou não motivos... Pode provocá-lo, ele gosta. motivos para desconfiar do PS. Não, vamos lá ver. O programa do PS não é globalmente mau. Aquele programa macroeconómico tem um risco, tem aquela tontice lá do IVA. Do IVA da restauração, que é uma tontice, eles deixam cair isso na primeira semana. Não estou nada preocupado com isso. Agora, tem um perigo, que é o aumento do rendimento disponível, nomeadamente lá com as TSUs e tal, também que é perigoso. E que conduz, digamos, à degradação da balança comercial. Mas deixe-me só dizer uma coisa, que é o seguinte. O problema só há uma maneira de melhorar a qualidade de vida dos portugueses, que é a pessoa ter mais... O Estado, para já, ter mais receitas e menos custos. Bom, e há um custo fundamental, digamos, no Estado, que é o custo do serviço da dívida. E o problema da estabilidade ou instabilidade governativa tem reflexos enormes no custo do serviço da dívida. Aliás, essa é a grande preocupação do Presidente da República. Um governo instável, um governo minoritário, etc., faz subir imediatamente, digamos, o custo da dívida externa. E isso, não só da dívida pública, como da dívida privada, das empresas. Porque nós falamos sempre muito da dívida pública e esquecemos da dívida privada. A dívida privada é brutal. É brutal. Aliás, a nossa dívida total é superior à da Grécia. A gente é que esquece disso. A dívida pública não é, mas a dívida total é, do país. E essa é a grande preocupação do Presidente da República. E o programa macroeconómico do Partido Socialista trata este problema com alguma ligeireza. Inclusivamente, a própria reestruturação da dívida, que eu julgo que vai ocorrer, porque, digamos, à boleia da Grécia, porque a Grécia, o FMI já disse que é impossível não estender os prazos para 50 anos, etc. E, eventualmente, reduzir um bocadinho as taxas também, embora a Grécia pague taxas muito simpáticas, melhores que as nossas. Quando nós tivemos a reestruturação da dívida, convém que nós tenhamos, de facto, um governo maioritário com capacidade de afirmação para promover essa negociação. Muito bem, senhores, muito obrigada por terem trazido esta reflexão acesa hoje. Muito obrigada, até à próxima semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje.